Existem cidades tão extremas que parecem desafiar a lógica humana. Lugares onde o frio congela carros em minutos, onde o calor pode ferver água no chão, onde o sol desaparece por meses e onde pessoas vivem isoladas do resto do mundo como se estivessem em outro planeta. Hoje você vai conhecer as cidades mais extremas da Terra. Cidades reais, habitadas e que continuam existindo mesmo em condições que parecem impossíveis. Prepare-se, porque algumas delas são tão surreais que poderiam estar em filmes de ficção científica, mas são totalmente reais. Imagine morar em um lugar onde o ar congela no momento em que você respira, onde cílios endurecem em segundos e onde carros precisam ficar ligados o dia inteiro para não congelarem. Essa cidade existe. É Oymyakon, na Rússia, considerada a cidade habitada mais fria do planeta. Aqui, temperaturas de menos 50 graus a menos 60 graus são comuns no inverno, e o recorde já chegou perto dos menos 70 graus. O chão fica tão duro que é impossível cavar, e a água congela antes de chegar ao copo. Mesmo assim, milhares de pessoas chamam esse lugar de casa. Do extremo do frio para o extremo oposto. No norte da Etiópia, existe um lugar tão quente que parece a superfície de outro planeta. Dalol detém o recorde da maior temperatura média anual já registrada, 35 graus o ano inteiro. E o pior, não é só calor. O solo é formado por minerais coloridos, vapores tóxicos e piscinas ácidas naturais. É um dos lugares mais perigosos do planeta. E mesmo assim, já houve uma cidade aqui. No Peru existe uma cidade onde parece que falta ar, porque realmente falta. La Rinconada é a cidade mais alta do planeta, localizada a 5.100 metros acima do nível do mar. O oxigênio é tão raro que turistas desmaiam poucos minutos depois de chegar. E o frio, mesmo no verão, chega perto de zero. A paisagem é tão extrema que muitos descrevem o local como viver em Marte. No meio do Oceano Atlântico existe uma cidade onde ninguém consegue chegar facilmente. Tristan da Cunha é considerada a comunidade habitada mais isolada do planeta. A cidade mais próxima está a 2.400 quilômetros de distância. E não há aeroportos, só barcos que levam 6 dias para chegar. É o lugar perfeito para quem quer sumir do mundo. No norte da Noruega existe um lugar onde o sol simplesmente desaparece. Em Longyearbyen, durante o inverno, acontece a noite polar. Quase 4 meses sem qualquer luz do sol. E existe outra regra bizarra. É proibido morrer na cidade. O frio impede que corpos se decomponham, então quem está prestes a falecer é enviado para outra região. A capital da Nova Zelândia parece viver dentro de um ventilador gigante. Wellington é considerada a cidade mais ventosa do planeta. Rajadas diárias passam dos 60 km por hora e tempestades chegam facilmente a 100 km por hora. Casas são construídas com reforço extra e as ruas têm corrimões especiais para pessoas não caírem. Agora, imagine uma cidade grande, com mais de 300 mil habitantes, e completamente congelada. Essa é Yakutsk, também na Rússia, a maior cidade do mundo construída sobre permafrost. No inverno, é normal chegar a menos 40 graus. E existe um detalhe, as casas não podem tocar o chão. Se tocar, derrete o gelo e o prédio afunda. Por isso, tudo é construído em pilares. A maioria das cidades pertence a um continente só.
Mas Atiral, no Cazaquistão, pertence a 2. Metade da cidade está na Europa, a outra metade na Ásia. Pessoas atravessam pontes e mudam de continente em poucos minutos. No extremo norte da Rússia existe uma cidade onde o ar quase não pode ser respirado. Norilsk é considerada uma das cidades mais poluídas e tóxicas do mundo. A neve cai, preta, e o céu vive em tons de laranja e vermelho, resultado de décadas de mineração pesada. No coração da Amazônia existe uma cidade gigantesca, mas que não tem nenhuma estrada que chegue até ela. Iquitos, no Peru, só pode ser acessada por barco ou avião. É uma das cidades mais isoladas pela natureza, mas ao mesmo tempo, uma das mais vivas da região. Imagine um lugar onde o céu se ilumina quase todas as noites, onde relâmpagos caem por horas e horas, mesmo quando não há tempestade alguma. Esse lugar existe. É a região do Lake Maracaibo, na Venezuela, considerada o ponto com mais relâmpagos do planeta. Em algumas épocas do ano podem acontecer milhares de descargas elétricas em uma única noite. Um espetáculo natural tão constante que navegadores antigos usavam a luz dos relâmpagos para navegar. É chamado de Farol de Maracaibo e continua acontecendo até hoje. Perto da fronteira com Belarus existe uma cidade onde o tempo parece ter parado. Ruas vazias, prédios abandonados e um silêncio que nunca termina. Essa cidade é Pripyat, na Ucrânia, o lugar mais radioativo já habitado na história moderna. Depois do desastre de Chernobyl, os níveis de radiação ficaram tão altos que a cidade precisou ser evacuada em poucas horas. Muitas áreas continuam perigosas até hoje, com pontos onde uma única hora de exposição já seria suficiente para causar danos graves. Pripyat permaneceu exatamente como foi deixada, um registro real e assustador de um desastre que o mundo nunca esqueceu. No sudeste da Ásia existe uma cidade que, literalmente, está desaparecendo. Ruas afundam, prédios ficam tortos e bairros inteiros são engolidos pela água. Essa é Jakarta, capital da Indonésia, uma das cidades que mais afunda no planeta. Algumas áreas descem até 25 centímetros por ano. A combinação de extração excessiva de água subterrânea e o peso das construções está fazendo a cidade afundar cada vez mais. Várias regiões já estão abaixo do nível do mar. E especialistas dizem que parte da cidade pode ficar totalmente submersa nas próximas décadas. Jakarta é um dos extremos mais surpreendentes do mundo moderno. No sul do Japão existe uma cidade onde os moradores convivem diariamente com algo que parece impossível em qualquer outro lugar. Um vulcão ativo, a poucos quilômetros das casas. Essa cidade é Kagoshima. Logo à sua frente está o vulcão Sakurajima, um dos mais ativos do mundo. Ele entra em erupção centenas de vezes por ano, lançando cinzas que caem sobre ruas, carros e telhados como se fosse uma neve escura. As cidades que você viu aqui são a prova de que a humanidade consegue sobreviver em praticamente qualquer lugar da Terra. Do frio extremo às noites infinitas, do calor insuportável ao isolamento total. E mesmo assim, as pessoas constroem casas, criam famílias, trabalham e transformam esses lugares em lares. Obrigado por assistir até aqui. De verdade, isso ajuda muito o canal a crescer. Se você gostou de conhecer essas cidades extremas, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. A gente se vê no próximo vídeo.